Hoje, o que é que nós iremos aprender? A teoria e usa a prática para fazer aí, um complemento perfeito, maravilhoso, com resultado impecável. Uma das sobremesas mais consumidas aqui no Brasil, tá certo? É a paixão dos brasileiros, é uma paixão nacional e é o quê? O pudim. É o nosso pudim tradicional de leite. Poucos ingredientes para fazer uma sobremesa maravilhosa. E quem não está inscrito no canal ainda, vai lá, se inscreve no canal, porque toda semana vai entrar vídeo lá, tá certo? O pudim é uma sobremesa fácil de fazer, tá? Bem simples de fazer. Porém, é uma sobremesa que requer cuidados e requer paciência, tá? Ô Pri, mas você fala que é uma sobremesa simples, mas requer cuidado e paciência. Como assim? Não entendi, foi nada. Vou explicar para você. Ela requer cuidados porque a gente vai lidar com uma calda à base de açúcar, certo? Que é o nosso caramelo, que é o açúcar derretido e que leva a uma quantidade de água, tá? Então assim, quando a gente derrete o açúcar, a gente tem que tomar cuidado para esse açúcar ele não queimar, porque quanto mais escuro esse caramelo ficar, mais amargo essa calda vai estar. Influenciando o quê? No resultado final da sua sobremesa. Então, precisa realmente, ela é simples, mas precisa de certos cuidados, tá certo? Outra coisa, paciência. Por que paciência, Pri? Porque uma sobremesa que ela demora para ser feita, ela demora para ser consumida. Ela tem um tempo da cocção dela, do cozimento dela no forno, que é em torno de 1h20 a 1h30, vai depender muito do forno. Depois que ela sair do forno, ela tem um tempo dela de descanso, de esfriamento, então ela precisa esfriar. Depois que ela esfriar, ela vai para onde? Para a geladeira e fica lá um tempo, no mínimo 3 horas. Para quê? Para ela se estruturar. Ela se estruturou e aí a gente pode consumi-la deliciosamente. Precisa realmente passar por cada etapa do processo para fazer esse pudim e chegar no resultado perfeito que eu vou mostrar para vocês. Pudim a gente tem que colocar na geladeira totalmente frio, tá? Se você for desenformar o pudim morno, ele vai quebrar por completo. Por quê? Porque ele não está estruturado. Ele não ganhou firmeza, ele não ganhou estrutura para ser cortado. Outra coisa, tem pudim com furinho, tem pudim sem furinho. Os dois tipos de pudins são maravilhosos, são perfeitos. Só que cada um tem uma técnica diferente para ter esses resultados, com furinho ou sem furinho. O que é que traz a cremosidade para a minha sobremesa? É a carga de gordura que eu estou utilizando nela. Nesse caso, será o quê? Os meus ovos. Mas não é o ovo propriamente dito. O ovo ele é composto pelo quê? Pela clara e pela gema. A clara é a água do ovo e a gema é a gordura do ovo. Então, se eu quero um pudim extremamente cremoso, eu vou utilizar o quê? As gemas e não as claras. Mas, Pri, você vai usar só as gemas e as claras você vai jogar fora? Não, você pode congelar as claras. É só pegar as claras, colocar no saquinho de congelamento ou num recipiente que possa ir ao congelador, datar quando é que você está congelando aquela data e colocar a validade dela, que é de 30 dias, tá certo? Você vai poder utilizar ela para fazer suspiro, pavlova, merengue, pudim de clara, entende? Então não é algo perdido, não é. Você vai poder congelar para utilizar em outro momento. O que vai distinguir um pudim extremamente cremoso é a quantidade de gordura que vai na minha massa, o meu preparo. Eu falei para vocês que a gente pode ter pudim com furinho e pudim sem furinho. O que é que vai fazer com que eu tenha esses dois resultados, Pri? Se você quiser um pudim com furinho, você vai seguir algumas regras. Primeira regra é bater todos os ingredientes no liquidificador, porque eu preciso de ar, eu preciso de agregar ar. Você pode perceber que se você bater os ovos, o leite condensado e o leite no liquidificador, quando você tirar a tampa do liquidificador, você vai perceber que está cheio de bolhas de ar. Uma espuma é exatamente aquela espuma que são os furinhos do seu pudim.
são as bolhas de ar, tá certo? É porque você agregou ar naquela massa. Aquela massa vai te dar um resultado de um pudim com furinho. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto é o quê? Você não peneirar a massa quando for colocar na sua forma que já está caramelizada. Outro resultado também com furinho é o forno alto, tá? Pudim, para não ter furinho, a gente cozinha em forno baixo, entre 60 a 180 graus. Se você colocar um forno numa temperatura alta, de 200 a 230 graus, o seu pudim ele vai criar bolhas em cima. Então, esses resultados vão te dar um pudim com furinho. E o pudim sem furinho, Pri? Você vai pegar uma tigela, um bowl, vai colocar o leite condensado, vai colocar o leite, vai colocar as gemas peneiradas e vai misturar com um fouet. Mas não é mexer. Não, você só vai misturar aqueles ingredientes para eles ficarem homogêneos. Esse é o primeiro passo. Segundo passo é peneirar esse preparo quando você for colocar na forma que já está caramelizada. Terceiro passo é você cozinhar esse pudim em forno baixo, entre 160 a 180 graus. Em banho-maria, pudim sempre em banho-maria, tá? Por que em banho-maria? Porque eu preciso que ela tenha um cozimento por igual do início até o final do processo. Se você bater no liquidificador, mesmo utilizando só a gema, você vai ter um pudim com furinho. Independente que seja com ovo inteiro ou só com a gema, tá? Então, quem ainda não compartilhou, compartilhe. Vocês estão vendo que aí eu já tô começando a falar quase tudo, né? Que ainda falta aí um bocadinho pra gente concluir o assunto, mas é um conteúdo muito rico. É uma sobremesa, como eu falei, que tá no gosto dos brasileiros. Aonde você vai, restaurante, sempre tem um pudim ali, tá? Então, assim, é uma sobremesa que realmente o povo gosta de consumir. Agora, cheiro de ovo. Eita, que isso aí é uma dúvida de muita gente, né? Principalmente quando a gente faz flan, quidim, pudim, que tem, assim, uma quantidade ali de ovos, né? Mas deixa eu falar pra vocês, gente. A gente vai ter um cheiro de ovo nos nossos preparos, nas nossas sobremesas, se a gente não utilizar ovos frescos, tá? Se a gente utiliza ovos frescos, a gente não vai ter esse cheiro de ovo não, tá certo? Então, sempre utilize ovos frescos. Mas se você ainda está utilizando ovos frescos e tem o receio de ter o cheiro do ovo e o sabor do ovo, então o que é que você vai fazer? Você vai peneirar as suas gemas. Quando eu falo peneirar as gemas, é o que é que você vai fazer? Você vai pegar a peneira, tá? Você vai colocar as gemas aqui dentro, vai dar um furinho só para aquela película da gema ela se abrir, tá certo? E as gemas, ela tem que sair por ela mesma. Você não tem que passar a colher aqui, porque no momento que você raspa a sua gema aqui na peneira, você está peneirando a película. Então a película, querendo ou não, ela também está caindo ali. Então o seu trabalho não vai ter adiantado de absolutamente nada. Então se você tem o intuito de tirar a película, deixe a gema cair sozinha, tá? E no final, pode pegar uma colher e raspar aqui embaixo, mas nunca raspar aqui dentro, tá certo? Agora a gente vai falar sobre o banho-maria, tá? Como eu falei para vocês, o pudim, ele tem que ser cozinhado em banho-maria. Peguei aqui a minha forma de pudim, tá? Vou pegar uma assadeira retangular, tá certo? E vou adicionar água ali dentro. Tá lá a minha assadeira com água. Eu pego a minha forma que tá com a massa do pudim e coloco dentro. Isso é o banho-maria e levo ao forno. A minha pudim, ele vai cozinhar lentamente, por igual. Quando eu vou utilizar o banho-maria, eu tenho que utilizar a água em temperatura ambiente. Esse é o primeiro ponto. Aí você vai me perguntar, Pri, eu já escutei falar que eu posso colocar a água quente para agilizar o cozimento aí do meu pudim. Você até pode fazer isso. Mas deixa eu te falar o que vai acontecer, tá?
Se você utilizar uma água quente no banho-maria, você vai estar acelerando a coagulação do seu ovo. E não é isso que a gente quer. A gente não quer acelerar a coagulação ou cozimento dos meus ovos, não. Eu quero que o meu pudim, ele asse, ele cozinhe por igual, do início até o final, tá certo? Então, eu não vou pré-aquecer meu forno. No momento que eu colocar a minha forma ali no forno, aí é que eu ligo. Não vou colocar a água que vai estar no banho-maria, ela quente, vai ser em temperatura ambiente. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é 2/3 de água, da forma que está o pudim. Então, você vai medir ali 3 partes e 2/3 vai ser de água. Porque eu não vou chegar quase no topinho lá da minha forma de pudim. Porque se você for fazer isso, o que é que vai acontecer? Na hora que estiver borbulhando, ele pode entrar no seu pudim. Não é isso que a gente quer. Aí você vai me perguntar, Pri, mas, por exemplo, se você colocar uma forma baixinha aqui, que seja por aqui, você não vai conseguir 2/3 porque essa forma é alta. A gente também tem que ter o bom senso, né, gente? Se eu vou utilizar uma forma alta, eu não posso colocar uma assadeira muito baixa. Por quê? Porque ele vai ficar muito abaixo, né, do que eu preciso para ter um cozimento ideal, vamos dizer assim, do início até o final, certo? Então, se eu vou utilizar uma forma de pudim alta, então dê preferência a utilizar também uma assadeira mais altinha, tá? E aí realmente você vai ter o cozimento do seu pudim de forma ideal. Agora eu vou falar com vocês sobre o tempo de preparo. Bora lá. O tempo de preparo do nosso pudim é em torno ali de 1h20, 1h30. Vai depender muito, na verdade, de forno para forno. É importante que você tenha essa consciência de saber qual o ponto. Não é só, o forno de Pri deu 1h20, então eu vou deixar no meu forno 1h20 e vou tirar do forno. Não. Você tem que entender qual é o ponto. Se você entende qual é o ponto, você pode fazer em qualquer forno, elétrico, convencional, que vai dar tudo certo. E qual é o ponto do pudim tá perfeito? Você vai fazer o seguinte, quando chegar 1h, 1h10 aproximadamente, você vai abrir seu forno, tá certo? Você vai pegar a sua forma, pode ser essa, pode ser uma grande, a que você estiver utilizando aí. E vai dar um toquezinho nela. E você vai prestar atenção no centro do seu pudim. Se no centro do seu pudim você observar que ele está firme, que ele não está fazendo aquelas ondas, então o seu pudim está bom. Outro teste que você também pode fazer é pegar o seu dedo, colocar em cima levemente, tá? Não é para afundar, é só para tocar. Você vai sentir se a textura do seu pudim, ele tá densa, ele tá firme. Esse é um outro ponto que também você pode observar. Agora, uma coisa muito importante. Bora lá. O tradicional pudim que a gente faz para casa, tô falando para casa, tá certo? É com essa forma aqui de pudim, né? Pri, mas eu gosto de fazer naquelas formas redondas, sem furinho, tipo essa aqui. Pode fazer? Pode fazer, sem problema nenhum. Aqui eu tô te dando aqui, ó, 2 opções, vou te dar mais opções. Tem essas formas aqui, que vende em casas de confeitarias, que vende em lojas de confeitarias, na verdade, que elas são formas forneáveis, tá certo? Ela tem de diversos tamanhos. Tem dessa daqui que a gente faz mini pudim. Tem ela maior, que a gente chama de tamanho família. Ela é uma forma forneável. Forma forneável já está dizendo, ela permite ir ao forno, tá certo? Então, ela vem com essa tampa, que também é forneável. Essa marca aqui, ela permite que a tampa ela vá ao forno. Tem outras marcas que não permitem, que a tampa dela é de acetato. Então, se você colocar essa tampa no forno, ela vai derreter por completo. Ela não pode encostar na sua assadeira. Se ela encostar na assadeira, o que, vai acontecer? Ela vai queimar, ela vai encolher, ela vai engelhar.
Por quê? Então, quando ela entra em contato com esse tipo de material, ela queima esse material, encolhendo ela, tá? Então não fica tão legal, principalmente se você for vender. Tome bastante cuidado com relação a isso. Deixe o espaçamento de uma forma e outra e entre a lateral da forma da assadeira, tá? Outra coisa, quando a gente vai fazer pudim, nesse tipo de forma aqui de alumínio, a gente costuma utilizar o papel alumínio, tá? Nesse tipo de forma, que vem com essa tampa aqui, que também é forneável, não há necessidade da utilização do papel alumínio. Por quê? Porque você vai utilizar essa tampa para fazer a mesma função, vamos dizer assim, do papel alumínio. Só que quando você for utilizar essa forma, você não vai fechar ela. Você não vai fazer isso. Só vai encostar e soltar. Colocou, soltou. Fica pronto, você tira as tampas, deixa no ladinho para esfriar e tira essas suas formas e deixa no cantinho lá esfriando também, tá certo? Como eu falei, nós costumamos, a utilizar o papel alumínio quando a gente utiliza essas formas de alumínio para pudim. Quando a gente vai fechar o nosso pudim, a gente vai utilizar sempre essa parte brilhosa, tá? Essa parte brilhosa aqui, ela vai servir, na verdade, ela vai agir como uma barreira reflexiva, tá certo? Impedindo que o calor, ele se dissipe. Então, isso daqui é a função do papel alumínio, tá certo? Por isso, a utilização do papel alumínio na parte brilhosa para dentro. Então, ele vai funcionar aqui como uma estufa. Ele vai acelerar o meu cozimento. Outra coisa, quando a gente tira o pudim da geladeira, a gente não vai desenformar imediatamente, certo? Principalmente aqui, ó, essa forma de alumínio. Essas daqui forneáveis, a gente até consegue pelo material dela, mas de alumínio tem um certo risco de quebrar se você não fizer isso que eu vou te falar agora, tá? Tirei da geladeira, você vai pegar essa forma de alumínio, colocar na boca do fogão, esquentar um pouco para esse caramelo derreter novamente e você ter facilidade na desforma. Então, isso aí é uma tática que a gente utiliza muito para desenformar perfeitamente nesse tipo de material aqui, que é o alumínio. A calda de caramelo você consegue armazenar na geladeira por 30 dias. Então aí tem uma validade aí bem legal para você estar fazendo a calda de caramelo para quem quer comercializar, tá? Faz aí, pega um dia, faz calda de caramelo, coloca na geladeira. Quando você for utilizar, você pode fazer o quê? Colocar lá no micro-ondas 5, 10 segundinhos para ela ficar mais fluida, para ela ficar mais fácil para você manusear, tá? Porque quando ela tá na geladeira, ela fica um pouquinho mais densa. Atenção, essa massa crua, ela pode ficar em temperatura ambiente até, no máximo, 30 minutos. Aí, o que é que você vai fazer? Você pode ter a opção, tá? De deixar essa massa na geladeira por até 24 horas, massa crua. Ou você também pode congelar, não tem problema nenhum. Você pode congelar essa massa por até 30 dias, bem armazenada. Aí você vai me perguntar, Pri, eu posso congelar o pudim, ele já todo prontinho? Pode congelar sim o pudim, não tem problema nenhum. Na geladeira, o pudim tem validade de 5 até 7 dias. Tá certo? Finalizei todo o conteúdo sobre o pudim que vocês precisariam saber para fazer um pudim perfeito. E agora a gente vai preparar o nosso pudim, né? Porque usa a teoria e a gente usa a prática para fazer aí, ó, um complemento perfeito, maravilhoso, com resultado impecável.